pessoas! Agora voltamos com vocês com nossas atividades e dessa vez é a segunda parte das atividades que estão tratando sobre radiação eletromagnética, sobre fenômenos nulatórios, dentre outros. Sem mais delongas, dá uma olhada na sua tela! Muito bem, então, ainda estamos, viu pessoal, na segunda etapa do ensino fundamental, né? Módulo 2, unidade 1, aqui no quarto semestre. Como eu disse, a segunda, né, parte da atividade de fixação. Sem mais delongas, vem comigo. Primeira questão diz assim: utilize as palavras indicadas no quadro para completar o texto a seguir sobre o uso das radiações. Veja, as palavras são saúde, comunicação, câncer e radiação. O que a gente tem que completar, meus amigos? Atualmente, são diversas as aplicações da mas uma das principais é na área da como nos tratamentos radioterápicos para o combate e cura do mas a radiação também é utilizada nos meios de como nos rádios e nos celulares. Tá fácil de completar, hein, meus amigos? Então vem comigo. Atualmente são diversas as aplicações da radiação, mas uma das principais é na área da saúde, não é? Como nos tratamentos radioterápicos para combate e cura do câncer. Mas a radiação também é utilizada nos meios de comunicação, como nos rádios e nos celulares. Totalmente verdade. Existem outros usos, professor? Tem demais da conta. Aguarde e confie que vocês vão poder ver depois, tá bom? Segunda questão. Vamos julgar sobre a interação da radiação com as células. São feitas as seguintes observações. Primeira, os efeitos biológicos acontecem em intervalo de tempo, que vão de minutos a anos, não é? Nesse caso. Muito bem, pessoas. Então, olha só. Quando a gente vai falar dos efeitos biológicos da radiação, realmente eles podem ser estocásticos, né? Que são esses realmente que duram muito tempo. Eles são cumulativos, né? Ou podem ser, a depender da dose, do tipo de radiação que você está recebendo, pode ser imediato. Como, por exemplo, você recebeu uma dose radioativa muito intensa e pode, inclusive, queimar a sua pele, tá? Como uma queimadura de sol, que você fica muito tempo, só que é algo muito mais localizado, mais profundo e mais intenso, a depender da radiação que você leva. Nesse caso, a primeira afirmação está corretíssima, pessoal. Vamos lá. Então é isso, tá certo, tá? Faz parte dos efeitos biológicos aí. 2. Os efeitos orgânicos da exposição à radiação são as doenças devido à incapacidade de recuperação do organismo, como, por exemplo, catarata, câncer e leucemia. Gente, o pior que é. Pode acontecer isso, tá? Inclusive, no início ali da pesquisa de radiação, vários pesquisadores acabaram ficando cegos por catarata, porque paulatinamente eles estavam recebendo doses de radiação, né, que acabaram então ali com aquela parte do cristalino do olho. 3. No processo de interação da radiação com a matéria, ocorre transferência de energia, que pode provocar modificação, mesmo que temporária, na estrutura das moléculas, como o DNA. É verdade, tá? Também pode ocasionar isso. Tá tudo certo. Tudo isso tem a ver aí do que pode acontecer, consequências terríveis da radiação no corpo humano. Então aqui, ó, a letra D é a letra correta. 1, 2 e 3 tá certíssimo. Terceira questão. Durante o acidente radiológico com Césio 137 aqui em Goiânia, em setembro de 1987, uma das grandes preocupações foi se desfazer da substância radioativa e dos materiais que tiveram contato com ela. Todos os objetos que entraram em contato com o material ou com alguém que estava contaminado foram recolhidos e acondicionados em containers lacrados, colocados no nível do solo, revestidos de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura de concreto e chumbo, num depósito na cidade de
Foi uma novela, foi algo realmente terrível. Um ano depois do que aconteceu em Chernobyl, aconteceu conosco aqui o acidente radiológico pior, né, radiológico e não radioativo, tá? O pior acidente em terras tupiniquins, com certeza, tá? Aconteceu aqui em Goiânia. Por conta da falta de conhecimento da maioria da população, né, que realmente não sabia com o que estava lidando, acabou acontecendo algumas barbaridades, né? O desconhecimento, ele nos leva a fazer coisas terríveis. Um exemplo de uma barbaridade, meus amigos. Uma das primeiras, ou melhor, a primeira vítima, né, do acidente foi uma garotinha, uma menininha de 8 aninhos, chamada Leide das Neves. Ela chegou a engolir sal de césio, né, aquele césio que estava no equipamento de radioterapia que foi recolhido, não é? E ela morreu muito rapidamente, alguns dias depois, morreu de dentro para fora a bichinha, né? E obviamente para poder enterrar ela, assim como aconteceu com a Covid, precisou-se aí de determinados tipos de procedimento de segurança. O próprio caixão da bichinha era chumbado. Tá? Tinha que colocar chumbo, colocar muito concreto, né, e tudo mais. E foi sepultada o corpinho dela aqui em Goiânia. Quando foi o sepultamento, vários populares estiveram por perto e começaram a apedrejar o caixão em protesto, para que não pudesse enterrá-la em Goiânia, tá? E isso aconteceu com muitas outras coisas. Por pressão popular e política, os escombros, né, de onde foi pego o césio, onde estava ali o ferro velho, por onde o césio passou, viu, pessoal? Os escombros, eles não puderam ficar aqui em Goiânia. As pessoas queriam aquilo o mais longe possível, porque não desconheciam, não sabiam, por exemplo, que realmente com aquele tanto de concreto, aquele tanto de chumbo, não havia mais problema. Mas as pessoas não sabiam e acabou empurrando isso para uma cidade próxima aqui nossa, tá? A Badia de Goiânia. Foi lá que está até hoje. E hoje ele serve de um centro de pesquisa da CNEM, né? Que é exatamente o nosso instituto nuclear aqui no Brasil, tá bom? Então a resposta é a seguinte, vem comigo. A resposta aqui para nós, né? Como eu falei, a Badia de Goiás, tá? Foi lá que ficou todos os escombros do césio, inclusive está lá para visitação, tá? Sem nenhum perigo. Lá, em cima dos escombros, tem uma plantação de tomate, o qual eu comi aquele tomatinho, tá? Delicioso, sem nenhum problema. Professor Francisco tá bem pra caramba, viu? 4. Utilize as palavras indicadas no quadro para completar o texto a seguir. As palavras são elétron, átomo, partícula, gama e também decaimento. Olha o que tem no texto. A radioatividade é um evento que ocorre dentro do no núcleo, onde o núcleo instável perde podendo ser prótons, nêutrons ou até mesmo Existem 3 tipos de eventos chamados de nucleares: decaimento alfa, beta e decaimento Bem tranquilo para responder, não é? A radioatividade é um evento que ocorre, então, nesse caso, dentro aí, né, do átomo. No núcleo, mais propriamente, onde o núcleo instável, ele acaba perdendo partículas, podendo ser prótons, nêutrons ou até mesmo elétrons, né, nesse caso. Opa, não escreveu elétron aqui, eu vou escrever elétrons, né? Elétrons. Deve ter pulado. Pronto. Existem 3 tipos de eventos, chamados de decaimentos, tá? Nucleares. O decaimento alfa, decaimento beta e decaimento, obviamente, o gama, né? Que nesse caso é uma energia radiante, ele não é partícula. Alfa e beta são partículas e gama não é partícula, tá? Eita, olha o elétron aparecendo aí. Pronto, apareceu o elétron, tá lá. Então tá aí. Complete dessa maneira, não dá problema. 5ª questão. A respeito das características da luz, tá? Analise as afirmações a seguir. Primeira, podemos encontrar fontes de luz que não emitem as cores básicas. Sim, pessoal, essas fontes de luz são chamadas também de monocromáticas, tá? Monocromáticas. Palavra grande, né? Monocromáticas. Então tá certo. 2, a cor
não é uma característica própria do objeto e não depende da luz que ilumina. Isso é falso. A cor ela depende intimamente da luz que está iluminando. Aliás, nós só vemos as coisas por conta da luz que incide sobre elas, né? 3. Então tá falso, deixa eu escrever isso aqui para não falhar, falsificar. Caso iluminemos um objeto opaco com luz branca, veremos que toda essa luz ela é refletida. Gente, como o objeto é opaco, isso daqui está falso, tá? Quando vemos a luz emitida pelo Sol, estamos enxergando um somatório de cores, ou seja, a luz branca é a soma de algumas cores básicas. Verdade, tá? Por isso ela também é chamada de policromática, tá? Policromática. Nesse caso, então, para nós, a resposta são apenas 1 e 4. Era isso que eu queria ter te mostrado, espero que você tenha refletido, aprendido e fixado cada uma dessas coisas. Professor Francisco vai ficando por aqui, lembrando que na educação, em relação aqui a tudo que nós fazemos, pode contar comigo, porque tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.